Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, o único Salvador e mediador entre Deus e os homens. Ou seja, além dele ser o único que nos leva até Deus, é o único que pode fazer a mediação e intercessão, pois é ele que está junto e perto do Pai, no céu. Na época da Bíblia, aconteciam muitos milagres, coisas sobrenaturais, e nos dias atuais, pouca coisa acontece. Isso se deve à incredulidade das pessoas, pois uns não acreditam e outros acreditam desacreditando, ou crê hoje, amanhã já não está acreditando mais. Lá em Atos 16:31 fala: crê em Jesus e será salvo tu e tua casa. Romanos 9:9 se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é a palavra nos falando que Jesus ele é o nosso Salvador. A nossa salvação é por meio da fé nele, mas acompanhada da obediência perante a palavra e de renúncia dos nossos pecados, dos nossos erros e falhas, para passar a reinar as vontades dele. É lógico que não vamos conseguir obedecer toda a Bíblia, senão para isso a gente teria que ser perfeito, e perfeito é só Jesus. Se fosse assim, a gente não precisaria nem de um Salvador. Nós seríamos salvos pelos nossos próprios méritos e atos. A pior parte, não é que a pior parte, é que a parte mais difícil é renunciar a algo que para Deus é pecado, mas que para você pode ser uma coisa que dá alegria, ou que você gosta de fazer. É por isso que muitos não fazem a parte da renúncia. Porque o preço já foi pago na cruz por nós, mas a santidade, para a gente alcançar a santidade, a gente tem que pagar um preço. E a palavra ainda fala que sem santidade, nós não veremos a Deus. Jesus ainda fala: quem quiser me seguir, toma a tua cruz diariamente e me segue. Porque Jesus ainda falou que neste mundo a gente ia passar por dias difíceis. A gente ia passar por luta, mas que era para a gente ter bom ânimo. A gente ia passar por aflições, e no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então já estava escrito que a gente ia passar por dificuldade, batalha, enfim, coisas difíceis iam pairar sobre a nossa vida. Mas todo aquele que estivesse firme na rocha que é Jesus Cristo ia conseguir vencer todas elas, até o seu último dia. Lá em Romanos 11:36, ainda fala: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória, pois a ele eternamente. Ou seja, só devemos honrar, glorificar e dar louvor a Deus, pois somente ele é perfeito, somente ele merece, porque dele e para ele são todas as coisas. Ele é o Criador de tudo e de todos. Então, irmãos e irmãs, nós devemos ajoelhar e glorificar somente o nome de Deus. Não devemos dar festa em louvor a Santo Antônio, festa em louvor a santos reis, festa em louvor a outras pessoas que foram discípulos, pessoas usadas por Deus, pessoas que tiveram e têm a sua importância, mas todos tiveram seus erros e suas falhas. A palavra fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O único perfeito é Jesus. Porque ser santo é você ser escolhido, separado de Deus, para ser usado pelo Espírito Santo, para ser morada dele e ele fazer a obra aqui na terra. Porque para o Espírito Santo fazer a obra, ele precisa de pessoas. Então, devemos respeitá-los e seguir os exemplos deles. Mas dar louvor, se prostrar, fazer alguma imagem deles,
deles e se prostrar, isso não, porque isso descontradiz a palavra. Porque a palavra fala só para a gente dar louvor a Deus. E lá em Deuteronômio 27,15, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição, abominação ao Senhor, que é coisa feita pelas mãos humanas. Jesus, além dele ser o único Salvador, ele também se torna o único mediador e intercessor. Porque ele é o único que está no céu, o único que recebeu o corpo de glória e está junto com Deus. Agora os demais, os que morreram com Cristo, estão no paraíso. Paraíso, que é como se fosse um céu temporário. Que antes era o seio de Abraão, agora depois que Jesus veio, passou a ser o paraíso. Né? Tanto que a passagem do ladrão lá com ele na cruz confirma isso. O ladrão pedindo para Jesus lembrar dele, Jesus ainda falou, não, ainda hoje você estará comigo no paraíso, que é o descanso dos justos, as pessoas que foram e são justificadas pelo sangue de Jesus, que tiveram uma vida com o Senhor. Porque devemos nos arrepender dos nossos pecados. E quem convence o homem do pecado é só a pessoa do Espírito Santo. É só ele que convence e transforma ela numa nova criatura. Porque a palavra da fala que todo mundo que está com Cristo, nova criatura se torna. Paraíso, lugar que estão os santos, que estão as pessoas justificadas por Deus, por Jesus, inclusive Maria, uma grande serva de Deus. Isso, se não tivesse sido a maior, como a palavra fala, ela foi bendita entre todas as mulheres, ou seja, uma boa pessoa. Mas ela, tanto ela quanto os demais que estão lá, não conseguem escutar a gente. Porque eles não são onipresentes, eles não são divinos. Todos são criaturas de Deus. O que é um ser onipresente? É algo que está em vários lugares ao mesmo tempo. Isso é só Jesus. Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora a pessoa não, por mais que ela seja cheia do Espírito Santo, ela não consegue estar. Ou ela está aqui na terra, ou está no paraíso, ou está no inferno, que é um lugar de tormento, que é os ímpios, os que morreram sem Jesus. Muitas pessoas ainda chamam Maria de Imaculada. Ela não é imaculada sem pecado. Outra coisa que descontradiz a palavra. Porque imacular, para ela ter sido sem pecado, ela deveria ter sido concebida pelo Espírito Santo, igual Jesus. Jesus foi Deus, que era o Verbo, se tornou carne, veio para a terra e se tornou carne. Ela nasceu de pais humanos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, para ela ser imaculada, igual muitos falam, ela tinha que ter sido concebida pelo Espírito Santo, igual Jesus. Ela faz parte dos justificados, dos que estiveram e estão com Cristo. Não dos ímpios, que são os que estão mortos, tanto espiritualmente quanto carnalmente e tudo. Pessoa que não tem a presença do Espírito Santo, já está condenada. A comunicação, Lucas 16, 19, do capítulo 19 ao 31, ainda fala da passagem do rico e Lázaro. Era um homem rico, o Lázaro que dependia das migalhas do homem rico que não tinha a presença do Senhor. O homem rico morreu, foi para o lugar de tormento que é o inferno, e Lázaro foi para o seio de Abraão, que hoje é paraíso. O homem rico pediu para o pai Abraão pedir para Lázaro molhar o dedo e refrescar ele lá no lugar de tormento que ele estava. O que o pai Abraão respondeu? Não tem como, porque entre onde nós estamos existe um abismo. Ele falou, então manda recado para os meus parentes que estão lá na terra. Ele falou, também não tem como. Lá eles têm a Moisés, que os escutam. Então não tem comunicação, nem aqui, nem entre o céu, e nem entre aqui e o inferno. Jesus está voltando. Não vamos brincar. Os sinais estão aí. Muita gente não desperta, está dormindo. Então que a gente venha ter realmente o nosso coração voltado para o Senhor. Lá em 1 Coríntios 6, 9, do capítulo 6, do versículo 9 a 11,
ainda fala: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino do Senhor. A não ser se forem lavados pelo sangue de Jesus, justificado e santificado pelo Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes, as pessoas, Satanás ele é o pai do engano e da mentira. Então, ele sempre tenta cegar as pessoas espiritualmente, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que aquilo que ela vive tem que ser daquele jeito, tem que morrer daquele jeito. Já escutaram aquela frase: eu nasci assim, vou morrer assim? Não. Talvez você pode até ter nascido torto, mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele muda, ele transforma. Sabe qual é a diferença do que está liberto do que não está liberto no mundo espiritual? Porque é como se fosse dois cachorros. Você tem dois cachorros em casa, alimenta um e deixa o outro sem alimento. Um vai viver, o outro vai morrer de fome. Assim somos nós. Nós somos um espírito que temos uma alma, sentimentos, que vivemos dentro de um corpo de carne. Vence quem você alimentar mais. Se você alimentar a carne com os prazeres da carne, quem vai vencer é ela. Mas passa a renunciar, passa a orar, jejuar, buscar a presença do Espírito Santo. Se você não vai ser governado por um ser chamado Espírito Santo de Deus e vai passar a reinar as vontades dele. A partir do momento que você se torna morada do Espírito Santo, quem passa a reinar as vontades dele. O Espírito Santo liberta, Jesus liberta a pessoa que está presa ao vício da droga, que seja da bebida alcoólica, uma pessoa que comete as imoralidades sexuais que a Bíblia condena, tanto qualquer coisa que é fora do contexto bíblico que provém do Senhor, que é uma orgia, um homossexualismo, adultério, fornicação, todo ato sexual fora da vontade de Deus, da presença do Senhor. Ah, mas eu não consigo me libertar disso. Ei, passa a alimentar o Espírito. Passa a alimentar o Espírito e mata a carne. Se você não vai ver que o Espírito Santo é quem vai te governar, é porque você precisa de um governador. A partir do momento que você tem quem te governa, o que reina dentro de você é as vontades dele. Então passa a alimentar o Espírito Santo e deixa os prazeres da carne para viver as vontades do Senhor. Os que estão... Nós vamos passar por um juízo final, que é o julgamento do Senhor. Lá a palavra fala que seremos julgados por nossas obras, mas quem esteve com Cristo, os seus erros e pecados estão justificados. O inferno existe. Não duvida da existência dele. E sabe onde ele fica? Ele fica no final de uma vida sem Jesus Cristo. Ele fica lá. Porque a palavra fala que é um lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga e a condenação é eterna. Hoje Jesus, ele te dá a salvação de graça e a busca pela presença dele também. Se a gente for para olhar, por mais que a gente pague um preço para buscar a santidade, também é de graça. Então que a gente realmente venha buscar a presença do Espírito Santo de Jesus Cristo para viver junto com Jesus Cristo. Porque Cristo está voltando. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele já sabe que vai arder no fogo do inferno por séculos e séculos. E ele tenta cegar as pessoas espiritualmente para levá-las junto com ele. Porque ele não quer descer para lá sozinho. Ele é o pai do engano, o pai da mentira. Que a escama espiritual venha sair dos olhos, dos nossos olhos, né? E que venha reinar somente o Espírito Santo. Olha quantos milagres aconteciam na época da Bíblia. Hoje não está acontecendo mais. Acontece, mas acontece pouco. É igual caviar. Nunca ouvi, nem comi. Só ouço falar.
É algo que a gente escuta lá longe. O mesmo Deus da época da Bíblia é o mesmo de hoje e de sempre. Basta a gente ter um posicionamento diferente. A palavra, quando Jesus subiu ao Pai, ele falou que a gente iria fazer obras maiores do que a dele, tendo fé. Que em nome dele, em nome de Jesus, iríamos expulsar demônios, enfermidades, iríamos fazer grandes obras. E poucos fazem isso. Então que realmente a gente venha ter um posicionamento diferente perante o Senhor. Tudo bem, é a carne que faz a gente pecar. Por isso que a gente mata ela na oração e jejum. Jejum, para amortecer a carne e o Espírito Santo entrar, convidar a presença dele. Tanto que a palavra fala que quando esse corpo de carne ele tem que ser destruído. Tanto que quando entrarmos no reino de Deus, iremos receber outro corpo, que é um corpo glorificado. E esse corpo nosso é destruído como? Através da morte. Por isso que nós somos pó e para o pó voltaremos. Mas que a gente realmente vamos ter uma vida com Cristo. Porque aquele que tiver vida com Cristo vai ter um galardão grande lá na frente, que é a salvação. Nossa maior riqueza é a salvação. Lá as ruas são de ouro. Tanto que a palavra fala que mente nenhuma é capaz de imaginar o céu, tanto bonito e maravilhoso que ele é. E hoje Jesus lhe concede isso de graça. De graça. Que a palavra fala, a graça. Graça significa o favor imerecido de Deus. E hoje ele está para todo mundo. Hoje Jesus é advogado, mas ele voltará como juiz para julgar tudo e todos. Então que realmente a gente venha ter essa vida com ele. Porque nada paga a nossa salvação. Momentos aí que esses vazios que a carne oferece, só Jesus pode preencher. Por isso que muita gente procura preencher com vícios, prostituição, tudo que não provém de Deus na carne. Mas a partir do momento que você mata isso, deixa Jesus habitar e preencher, é uma alegria maravilhosa, inexplicável. Só quem vive pode dizer. Que a gente realmente venha ter aí carregar esse maior galardão com Deus. E que a gente venha ser verdadeiros profetas, porque a palavra ainda fala que muitos iriam dizer amém, iriam falar do nome de Deus, porém não vão entrar no reino do Senhor. São os que pregam uma coisa e vivem outra. Porque esconder do homem é fácil. A gente ser alguém na frente ou depois ser outro, isso é fácil. E perante Deus? Tanto que a palavra fala, não existe lugar nenhum que você se esconde, você tem como fugir dele. Então que a gente venha ter que a gente não venha ser esses falsos profetas, esses lobos, né, que a Bíblia condena, inclusive ela fala que iriam surgir, é outro cumprimento da palavra. Que a gente realmente venha ser filhos de Deus, venha ser servos dele, né, igual essas pessoas, os santos, os profetas, nos deixou de exemplo. Que a gente venha ser realmente filhos do Senhor e que a gente venha estar firme na rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Então vamos aí levar a palavra de Deus a quem está precisando e pregar o Evangelho, que foi o que Jesus deixou. Ide e levai minha palavra. Julgar não. Tanto que a palavra fala que quem julga será julgado. Né? Então que a gente venha fazer o ide. Perdoar também. Super importante. Porque tudo que o homem plantará, ele vai colher. Se alguém te fez mal, te magoou, perdoa, libera perdão. Esquece, deixa pra lá. E o perdoar também não é você ficar junto com a pessoa. Você liberar um perdão de coração. Mostrar que você é diferente, que você tem um brilho e é cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos aí evangelizar e levar o nome de Cristo, porque a volta dele está próxima. Amém?